Queridos, hoje eu quero iniciar com você uma série de mensagens. Eu vou falar sobre durante 3 semanas, tá? Sobre esse tema aqui, olha. Põe aqui para mim, vigiando a motivação do coração. Então hoje é a primeira parte dessa mensagem, dessa série de mensagens, tá? Vigiando a motivação do coração. Essa é uma mensagem que o pastor Eibe ministrou ela, e eu senti de Deus, assim, da gente trazer isso aqui para a nossa igreja, esse treinamento para a nossa igreja, tá? Vai ser uma bênção para nós. Mas antes, queridos, eu queria contar algo para vocês aqui. Gente, quem já é avó? Levanta a mão. Ah, que bênção! Já temos aqui avós e avós. Gente, você sabe que vô e vó, eles têm uma mania de mimar os netinhos, não é verdade? Só os pais que sabem, né? Mas é gostoso demais, né? Gente, e normalmente nas férias, nessa época de férias aqui, as crianças acabam indo para casa dos avós, né? Acabam curtindo, passando um tempo na casa dos avós. E tinha 2 meninos, gente. Eles foram passar um tempo na casa da avó deles. E só que eles tinham o costume de, antes de dormir, eles tinham o costume de orar toda vez. E a avó colocou eles na cama, bonitinho, os 2 lá no quartinho deles, lá que tinha separado para eles, e ela foi para o quarto dela. E daqui a pouco, o primeiro menininho orou lá tranquilamente, aí o outro começou a orar, gente, né? Ele começou a orar, mas assim, em voz alta: Papai do céu, que o Senhor possa, sabe, me dar aquele videogame que eu tanto pedi para o Senhor. Mas, gente, igual reteté mesmo, sabe? Imagina só, que o Senhor possa me dar aquela bicicleta de 24 marchas, Senhor, que eu já pedi tanto para o Senhor, e tudo mais. Aí o outro irmão não estava entendendo, por que o irmão dele, o menorzinho lá, estava falando tão alto? Por que estava gritando? Ele falou: mano, não precisa falar tão alto assim não, Deus não é surdo não. Ele falou: mano, eu sei, Deus não é surdo, mas a avó é. Gente, sabe o que é engraçado? A motivação dele não estava muito certa não, né? Olha só, ele não estava orando com a motivação correta. Ele queria que a vozinha dele ouvisse o porquê que ele estava orando daquele jeito ali, né? Dando uma indireta, né? É o papai do céu que dá, mas é minha avó que vai entregar para mim, né? Então, queridos, olha só. No caso de uma criança, a gente até releva muitas vezes a motivação do coração, né? Agora, no nosso caso, meu caso, seu caso, a nossa motivação, a motivação do nosso coração, ela realmente precisa estar alinhada com a vontade de Deus, não é? A gente não pode, sabe, buscar as coisas no reino de Deus, pensando em receber alguma coisa em troca, independente do que seja. E é por isso, queridos, por que eu resolvi trazer essa mensagem hoje aqui? Em primeiro lugar, para o meu coração, e o segundo, para o seu coração. Nós, como líderes, nós temos que tomar cuidado com isso aqui. Nós temos que vigiar a motivação do nosso coração. Por que é que nós estamos liderando? Por que é que eu e você, nós estamos servindo ao Senhor? Você já fez essa pergunta? Olha, por que é que eu estou servindo ao Senhor? Por quê? Por que eu estou liderando online? Ou por que eu quero liderar um live? Isso vai demonstrar, sabe, a motivação do seu coração. Responda isso para você. E olha só, eu quero perguntar aqui algo para vocês. Por que tem líderes, queridos? Quer seja o pastor titular, quer seja um líder de life group, um auxiliar, né, de um pequeno grupo, sabe? Eles estão assim, parece que eles estão tão abençoados, assim, tão servindo a Deus de uma maneira tão abençoada, sabe? Tão rompendo, tão animados, tão felizes servindo a Jesus, né? E daí o que acontece? De repente, começa a manifestar algumas atitudes meio estranhas, diferente daquilo que a pessoa é, né? No início, uma pessoa tão feliz, tão animada, tão empolgada com as coisas do reino de Deus, para servir a Jesus, e de repente, começa a ter atitudes que você fala: meu Deus, o que é que está acontecendo? Não é assim, a pessoa não é assim, né? Às vezes, a pessoa começa a se tornar
apática, já não tem mais aquela motivação, sabe? Acaba ficando de canto, acaba, sabe, ficando entristecido, sem falar com as pessoas, sabe? E até começam a ter falhas assim com as suas responsabilidades. Começa a faltar no Tadel, começa a faltar no culto, sabe? Começa a não dar tanto valor para aquilo que está fazendo diante de Deus. Por que isso começa a acontecer? Já se perguntou, gente? Não é? Começam, e o que é pior, às vezes não para por aí e começa a criticar. Ah, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é de não sei quem. Eu estou agindo assim por causa disso, por causa daquilo. Antes não, estava tão assim com Deus, aquela coisa, e de repente, não é, começa a ter uma atitude diferente daquilo que ele é, ou do que ela é, uma pessoa tão de Deus assim, tão de Deus. Não é? E tem alguns, queridos, que acabam indo para pecados mesmo. Tem gente que acaba indo para pecados imorais, acabam até se rebelando, tem gente que acaba saindo até da igreja. E você acaba não entendendo por quê? Porque era uma pessoa tão abençoada, era uma pessoa tão com Deus, tão determinada, não é? E eu não falo isso só de líderes, gente, essa palavra é para todos nós, e eu me incluo nela. Agora, por que é que isso acaba acontecendo? Isso acontece com pastores, isso acontece com pastores de denominações, pastores auxiliares, líderes de life, auxiliares, líderes de ministério. Não é? Graças a Deus aqui não acontece, mas pode acontecer. Por que isso acontece? Acontece ou não acontece, gente? Vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, diz assim: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar em pé. Sabe? E aqui tem uma outra versão que fala: aquele que pensa estar em pé, tenha cuidado. Cuidado que não caia. Tenha cuidado. Por quê? Porque todos nós, eu e você, nós estamos sujeitos, queridos. Uma hora nós estamos bem, mas uma hora, se a gente permitir, não é, o desânimo abater, um problema vir, escutar vozes, sabe, escutar diabo falando alguma coisa, e a gente tomar isso com a gente, não é? Isso pode internalizar. Por isso que a palavra de Deus fala: olha, toma cuidado. Todo mundo, em toda a esfera de liderança, a gente tem que tomar cuidado. Quer você seja um pastor, porque você acha que um pastor não está sujeito? A querer, não quero mais saber, quero abandonar. A culpa é das ovelhas. Sempre a culpa é de alguém, a gente vai botar a culpa em alguém, né? No caso de Adão foi Eva, no caso da Eva foi a serpente, e a serpente foi o diabo. E no caso do diabo, provavelmente ele culpou Deus. Ah, Deus, o Senhor que me fez, a culpa é sua. Sempre alguém é culpado. Agora, nós vamos trabalhar durante essas semanas, queridos, qual deve ser a nossa motivação correta. Quais são as vacinas que nós podemos tomar, para que isso não venha nunca chegar ao nosso coração. Amém, queridos? Não é? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, nós temos que estar alertas. Alertas. Cuidado. Sabe? E quando eu estou falando cuidado aqui, nós não podemos levar para a questão do medo. Fica com medo de cair. Não, não é medo. Medo e cuidado são duas coisas diferentes. Por exemplo, você viu essa moto passando rápido aqui? Como que você vai atravessar uma rua movimentada com uns doidos que nem esse aí? Você para, você precisa atravessar para entrar no seu carro. O que você vai fazer? Você vai ter cuidado ou ter medo? Vai ter cuidado. Porque se você tiver medo, você não vai. O medo vai paralisar você, você não vai atravessar a rua. Então você para, você tem cuidado, olha para os dois lados, veja se não vem vindo nenhum doido, e você atravessa. Tá? Essa é a diferença da gente ter medo e da gente ter cuidado. E a palavra de Deus diz: tenha cuidado. Você que está de pé, tenha cuidado. Queridos, e a gente pode achar, né? Isso nunca vai acontecer comigo. Eu já vi acontecer com pastores de 30, 40 anos de ministério. Então acontece, né? A gente só tem que tomar cuidado. 2 Coríntios capítulo 2, no verso 11, diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Em outras palavras, o diabo, Satanás,
ele tem desígnios sobre nós, quer dizer, ele tem vontades que ele quer aplicar na nossa vida. Para quê? Para nos tirar do centro da vontade de Deus, para colocar motivação errada no nosso coração, não é? E esse texto está dizendo, olha, para que Satanás não alcance uma vantagem. Então, se você, nós não estivermos com a nossa motivação alinhada com o centro da vontade de Deus, sabe o que acontece? Adivinha só, uma porta se abre. Uma porta se abre para Satanás poder implantar os desígnios dele. Vocês estão entendendo aqui, queridos? Toda vez que eu estou com a minha motivação errada, não alinhada com a vontade de Deus, eu escancaro uma porta de legalidade para que o diabo possa implantar em nós os seus desígnios, a sua vontade. Se a gente está protegido, se nós estamos aqui, né, protegidos em intimidade com Deus, em transparência, sabe, crescendo uns com os outros aqui, o diabo ele não encontra espaço, né, para implantar os seus desígnios. Agora, quando ele encontra em nós, a gente não tomou cuidado, segundo o texto anterior, o diabo encontra uma porta então onde ele pode implantar a vontade dele, tá? E uma maneira, olha só, uma maneira que o diabo usa, que ele trabalha, é desfocar, queridos, a motivação do coração de um líder. Isso é verdade, queridos, porque toda hora eu me vejo, toda hora tendo que, meu coração ele tem desviado, deixa eu voltar, olha, não, é aqui. É por isso que eu sirvo a Deus, é por esse motivo. Quem está me entendendo aqui, queridos? Não é? É muito fácil o nosso coração se desviar. É muito fácil, muitas vezes, a gente, sabe, não assumir, fazer como Adão, como Eva, sabe? Talvez é nós que não estamos buscando a Deus. Nós não estamos tirando tempo com Deus como a gente poderia estar tirando tempo com Deus. Talvez nós só não estamos nos vendo assim como Deus nos vê. E a maneira como eu me vejo determina o ministério que eu tenho, queridos. Se eu me vejo como uma pessoa derrotada, que não vai dar certo, que está sempre errado. Queridos, hoje eu li algo maravilhoso num livro, maravilhoso. Sabe, às vezes a gente fica tentando o tempo todo agradar a Deus e fazer algo que agrade a Deus, querendo a aprovação de Deus. E às vezes a gente não vai para a presença de Deus porque a gente não acha que nós estamos suficientemente bons, porque a gente acha que a gente pisou na bola, então Deus está nos reprovando. Então hoje eu não vou entrar na presença de Deus. Quando na verdade a única coisa que Deus espera de mim, de você, é intimidade e não aprovação. Porque a aprovação, queridos, ele conhece as nossas limitações, a nossa humanidade. Mas é na presença dele que eu e você, nós somos moldados. É na presença de Deus, sabe, que nós vamos evoluindo e crescendo com ele. É na presença de Deus que nós vamos deixando de pecar, é na presença de Deus que nós vamos deixando de falhar, é na presença de Deus que nós vamos melhorando a cada dia. Por isso que Deus quer que eu e você permaneça na presença dele. Porque se dependesse de aprovação, querido, eu e você, nós nunca conseguiríamos, sabe, alcançar o favor de Deus. A verdade é essa, nós nunca seríamos suficientemente bons para agradá-lo. Mas Deus, ele entende a nossa vida, ele entende você. Você líder, você membro, você auxiliar, ele entende você, ele sabe que você é um ser humano que está ali, sabe, querendo crescer com Deus. A única coisa que você não pode é correr daquele que é o único capaz de te ajudar na situação que você precisa. E a nossa tendência é sempre fugir dele, não é verdade? Tá? Quando nós fazemos isso, a nossa motivação vai ficando desalinhada. Por isso que a gente precisa estar na presença de Deus, querido. Deus, eu te sirvo por conta disso. Sabe por que eu sou pastor? Alguns diriam, olha, eu sou pastor porque eu quero ver uma grande igreja. Motivação errada. Eu sou pastor porque eu quero formar muitos líderes. Motivação errada. Eu sou pastor porque eu quero reconhecimento. Motivação errada. Ou eu sou pastor porque o meu desejo, o meu anseio é levar o maior número de pessoas para o céu.
e ajudar os meus irmãos que têm essa mesma motivação, para que nós, juntos, sonhando o maior sonho da face da terra, o maior projeto da face da terra, que é fazer discípulos de todas as nações, nós possamos levar esses discípulos aos céus e esses discípulos possam levar outros discípulos também. Uau, essa é a nossa motivação. Por que a gente lidera a célula? Gente, eu até estava explicando um pouquinho aqui como que funciona a questão da célula, né? Olha, cresce assim, se torna um setor, se torna uma área, um distrito, uma rede, assim por diante. Querido, se esse for o anseio do meu coração, eu me tornar um pastor de rede, acabou tudo que... Todos os sonhos de Deus na sua vida acabou, eliminou. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com organização, reconhecimento de nome. Deus, Ele está olhando para homens e mulheres que tenham a motivação correta. Quem está me entendendo? Amém? Sabe, e queridos, todos nós, e eu me incluo nessa, o tempo todo a gente tem que estar, volta coração, volta para cá. É a gente que tem que trazer de volta. É a gente. Sabe por quê? Porque se eu não busco só isso, se essa não for minha única motivação, sabe qual que vai ser? Buscar reconhecimento, colocar a culpa em alguém, por aquilo que eu não estou conseguindo alcançar. N motivos, gente, vão ser. N motivos vai ser. Agora, quando a única coisa que eu quero... Gente, sabe qual que é o momento melhor da motivação? É quando assim, Deus, mesmo se o Senhor não fizer nada, mesmo que eu viva 50 anos na Tua presença, Te servindo, e o Senhor não quiser nunca acrescentar ninguém, nunca quiser que eu multiplique meu life, mesmo assim, Deus, eu vou continuar com a mesma motivação no meu coração. Mas não significa que o inverso não vai acontecer. Mas eu estou dizendo, a motivação do nosso coração, ela não pode mudar, queridos. Sabe, independente do número, independente da quantidade de problema. Eu estou tendo muito problema, eu vou parar. Qual é a motivação? Você é motivado por problemas e soluções, ou você é motivado por uma causa? Qual é a causa que tem motivado você? Queridos, isso é fundamental você responder. Para você mesmo. Isso é fundamental, porque isso vai determinar que tipo de líder você vai ser. Isso vai determinar em que lugares você vai chegar, em que alturas você vai alcançar. Isso vai determinar que tipo de líder você é. Qual a motivação que está regendo o seu coração? Repito, se a sua motivação for só agradar a Deus, se essa for a vontade de Deus para a sua vida, amém, que assim seja, e eu viverei toda a minha vida aqui nessa terra, segundo a vontade de Deus para mim. Estão entendendo? Você pode dar um glória a Deus por causa disso? Queridos, essa mensagem realmente é para alinhar o meu coração, alinhar o seu coração, para a gente ficar alinhado com Deus. Sabe por quê? Eu vou dizer algo para você. Deus, Ele nos chamou. Sabe por que Ele nos chamou? Porque Ele nos ama. A cada um de vocês está aqui. Mais do que isso, Ele acredita em cada um de vocês. Ele acredita em vocês. Se não fosse assim, você não estaria na posição que você está. Você só está porque Deus ama a sua vida. Ele acredita em você. E acredita que o seu coração vai estar alinhado ao coração de Deus. Quem você quer agradar? O pastor da igreja, o seu líder, ou você quer agradar a Deus? Amém? Então, olha só, põe aí o próximo slide para mim. A raiz, talvez, toda vez, está na motivação do coração. Por quê? Por quê, queridos? Olha só, Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. É do coração. Por isso que Deus, Ele é tão preocupado com o nosso coração, né? Deus é tão preocupado com as nossas motivações. Porque a nossa motivação, queridos, mostra o quanto a gente está preocupado com o que Deus se importa, não é? O que Deus se importa? O que é importante para Deus? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se você estiver cuidando de uma vida, cuidando muito bem de uma só, você já está cuidando do bem mais precioso de toda a face da terra.
Agora imagina só, você cuidando do seu life ali, amém. Ah, pastor, mas meu life não está crescendo, e não está indo, não está alcançando. Não tem problema, seja fiel no pouco, naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Amém, queridos? Sabe, uma coisa é, o resultado que você quer alcançar depende da sua motivação, da maneira como você trabalha hoje, e não o inverso. Ah, porque minha célula está grande, então eu vou estar motivado. Porque minha célula está grande, está pronta para multiplicar, eu estou feliz. Se tiver o inverso, eu estou triste. Você entende a motivação aqui? Então não importa. Repito para vocês, não importa. É lógico que Deus, queridos, Ele é tão bom, Ele vai colaborar com você nesse processo, tá? Mas você alinha o seu coração com Deus, agrada o coração de Deus, busca Deus de maneira sincera, busca fazer a vontade de Deus de uma maneira sincera. Sabe o que vai acontecer? Ele vai cooperar com você. Porém, o inverso também é verdadeiro. Se a sua motivação for errada, Deus não vai poder acrescentar nenhuma vida que seja ao seu ministério. Agora vamos ver o exemplo de um homem na Bíblia, queridos, que não vigiou a motivação do coração. Eu quero usar um exemplo aqui para você, tá? Para ficar bem fácil de você compreender, que é o exemplo do rei Saul. A gente olha o rei Saul, a primeira coisa que a gente vê, só o que ele fez de errado, não é verdade? Que ele pisou na bola, aí vem o rei Davi toma todo o cenário e o Saul fica nos bastidores. Não é assim? Mas eu vou dizer uma coisa para você, existiu uma história no rei Saul. E uma história até nobre, que talvez a gente nunca leu com um olhar crítico e clínico sobre esse assunto. Mas é uma história muito bonita, querido. Até que ele deu a mancada que ele deu. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é que ele começou bem, tá? Primeiro ponto aí. Ele começou bem. Ele não é o rei Saul que ficou endemoniado, que queria matar o rei Saul, que jogou a lança e tal. Não, ele não começou assim. Isso foi como ele estava quase no declínio dele, quase no fim do seu ministério, no fim do seu chamado. Mas o início não foi assim. Como é que foi o início? Nós vamos ler aqui um pouquinho, queridos. Eu quero ler com você alguns textos aqui. Nós vamos ler Bíblia hoje, tá bom? Bastante ainda. 1 Samuel capítulo 9. Mas tudo vai estar aqui para você vai poder acompanhar. Mas eu sugiro que você leia esse texto meditando na sua casa, porque vai ser realmente maravilhoso para o seu coração, tá? 1 Samuel capítulo 9, verso 2 ao 3, diz assim: Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. E disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Primeira coisa aqui, para você entender. Aqui diz que o pai do Saul, o Quis, ele tinha um filho que era muito bonito. Era um moço muito bonito. E ele sobressaía assim no meio do restante das pessoas. Não é? A Bíblia deixa aqui claro que, imagina você colocando toda a população do lado dele. O ombro dele, as pessoas davam no ombro dele. Então ele era muito alto. Então aonde ele estava ele fazia diferença. As pessoas notavam o Saul chegando. Era bonito, era bem alto e chamava muita atenção pela sua beleza ali, né? E esse era o Saul. E o que aconteceu, queridos? Naquela época, uma das coisas que eles tinham, né, que eles produziam ali, que eles tinham, era um jumento. Jumentos também eram usados como meio até de transporte, né? Então era um objeto muito caro, assim, o jumento, naquela época. Hoje tem um monte de jumento aí, né, gente, andando pela rua. Tem jumento acelerando moto. Né? Não, brincadeira, viu, gente? Mas hoje assim, jumento assim, as pessoas nem querem um cavalo bonito, não é verdade? Mas naquela época era algo muito precioso, assim, ao ponto de o pai de Saul reunir o filho dele e falar: meu filho, faz o seguinte, as nossas jumentas se extraviaram, é muito caro, não dá para perder, não dá para não ir atrás dela.
pega aqui um dos nossos empregados aqui, vai junto, pega um moço aqui e leva junto com você. Então foi isso que aconteceu. E o Saul, em obediência ao pai dele, foi procurar então a jumenta. Vamos lá, vamos continuando aqui. Agora vamos ler o verso do 5 ao 8. Diz assim: vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o moço, com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Eu quero que você veja o coração do Saul, não rei ainda, do Saul. Qual que é a preocupação dele agora aqui? Pensa aqui comigo. O pai dele fala para eles: olha, vão procurar jumentos. Só que eles não encontram e começam a passar as horas. Olha a preocupação dele, falando com o moço: olha, eu acho melhor a gente voltar. Porque se antes a preocupação do meu pai era jumenta, agora imagina só, meu pai ficar preocupado com a gente agora. Então vamos voltar. Olha só como ele era preocupado, queridos, com a opinião do pai dele. Olha só como ele honrava o pai dele. Eles conseguem começar a ver alguns atributos aqui na vida do rei Saul. Esse não é o mesmo rei Saul que a gente olha lá para frente, não é verdade? Não parece. Mas esse é o rei Saul daquela época, antes de se tornar rei. Verso 6. Porém, ele lhe disse, o moço, disse para o Saul: nessa cidade há um homem de Deus, e ele é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede, quer dizer, acontece. Vamos-nos agora lá mostrar-nos a porventura o caminho que devemos seguir. Em outras palavras, ele falou: olha, vamos lá, aqui na cidade tem um profeta, vamos lá falar com ele, o nome dele é Samuel, não é? Vamos lá, porque tudo que ele fala acontece. Ele tem uma palavra de sabedoria lá, então, e tem uma palavra de revelação, o que ele fala acontece. Então, quem sabe, a gente acaba indo lá, e ele fala: olha, a jumenta está em tal lugar, a gente ganha tempo. Foi isso que ele fez, tá? Verso 7. Então, Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá fomos, que levaremos? Que não levaremos então aquele homem? Não é? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. O que nós temos? Outro atributo do Saul. O que ele fala aqui? Olha, muito legal o que você está me dizendo aqui, mas nós vamos lá, à casa do homem de Deus, preste atenção, na casa do homem de Deus, e nós vamos chegar de mãos abanando, nós não vamos, sabe, levar uma oferta de gratidão, de amor àquele homem lá. A nossa comida se acabou aqui, não vai dar para dar comida para ele, não é? Não vai dar para oferecer nada. No nosso alforje aqui não tem nada para oferecer. O que nós vamos fazer lá? Aí olha só, verso 8: o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Ele falou: não se preocupa não, que eu tenho aqui um pouquinho de prata, então pelo menos a gente não vai chegar lá de mãos abanando, a gente vai poder deixar uma oferta aqui para o homem de Deus. Eu quero que você veja aqui do coração do rei Saul. O coração do rei não era um coração pervertido, não era um coração, não estou nem aí com o homem de Deus, vou chegar lá e ele tem que falar. Não era um coração arrogante, era um coração de humildade aqui. Olha a motivação do coração. Queridos, para mim, sinceramente, eu olho para um texto assim, isso fala muito ao meu coração, muito ao meu coração. Sabe como tem sido a minha motivação? O que é que eu tenho esperado? O que eu tenho? Qual que é a minha gratidão? Qual que é a minha resposta também? Porque às vezes a gente só quer, né? Só quer receber. Mas o que nós estamos oferecendo? Continuando aqui, 1 Samuel agora, capítulo 9, verso 20 e 21. Quanto às jumentas, e até aqui, gente, só para você entender, eles chegam então no homem de Deus, tá? E o Samuel ali, ele traz uma palavra para o Saul. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Quantas jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. Olha só. E aí ele entra com uma outra coisa. Olha que coisa linda. E para quem está reservado
tudo que é precioso de Israel? Ele olha para Saul e fala, e para quem está reservado tudo que é precioso? Olha que coisa maravilhosa, queridos. Que coisa maravilhosa. E ele continua, não é para ti e para toda a casa de seu pai, de teu pai? Então respondeu Saul e disse, porventura, não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Olha o coração dele. Primeiro, o profeta chega para ele e fala, olha, fique tranquilo, porque as jumentas já até foram achadas já. Vocês estão aqui, mas não precisa não, pode voltar embora. Mas ele fala, e o reino de Israel? Para quem que foi reservado? Não é? Aí ele fala, olha, é você que vai ser o rei de Israel. Ele fala, mas eu? A minha tribo, a tribo de Benjamim, é a menor de todas, não é uma referência, olha só. E dentro da tribo, a minha família é a menor de todas, e eu sou um dos mais insignificantes. E ele fala, profeta, mas por que você está me falando essas coisas? Por que você está me falando essas palavras? Olha o coração dele. Olha o coração desse homem, gente. Ele não estava falando com arrogância, mas por que você está falando essas coisas? Não, com humildade, mas quem sou eu? Quem sou eu para você falar um negócio desse? Coração do rei Saul aqui. Até então, Saul. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, diz assim, tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança ao povo de Israel? Então, queridos, quero que você pense aqui comigo. Deus escolhe as pessoas à toa, qualquer um. A gente ama o rei Davi, não ama o rei Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Mas a gente esquece que foi o mesmo Deus que escolheu Davi, foi o mesmo Deus que escolheu Saul. Significa que Deus viu algo bom no coração daquele homem. Amém, queridos? A maneira como ele agiu lá na frente foi opção do Saul, do rei Saul. Mas quando Deus olha para ele, quando Deus o escolhe, ele tinha algo que motivou, que cativou o coração do pai. Cativou o coração do pai. E o próprio Senhor unge ele, através do profeta. Verso 6, 1 Samuel 10, 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Olha só. Então até aqui, ele se via como alguém incapaz, que não podia fazer nada, até então nunca foi nada, a família dele não era nada, a tribo dele é a menor de todas. Mas o profeta fala, a sua vida vai mudar. E sabe o que muda ele, gente? Olha só que interessante aqui. Não é? 1 Samuel, capítulo 10, verso 9 e 10. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Qual que eram os sinais? Ele ia profetizar. Verso 10. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E aí o que acontece? O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Uau! Queridos, olha o Espírito Santo de Deus aqui, tomando conta da vida de um homem de Deus. O que fala ali? Olha, a sua vida vai ser mudada. Deus mudou o coração daquele homem. E mais do que isso, o Espírito Santo tomou conta da vida dele. Olha o grande segredo. O grande segredo é, o nosso coração está com a motivação correta. E a nossa vida está cheia do Espírito Santo de Deus. Quem está me entendendo aqui? Querido, você vai realizar uma grande obra para o Senhor nessa cidade. Deus te chamou.
para alcançar uma multidão de vidas. Esse é o nosso legado como igreja. Aquilo que o pastor Eliel disse aqui, queridos, não é algo, é um discurso motivacional, não tem nada a ver com discurso motivacional, é o nosso legado de igreja. Existe uma unção debaixo dessa igreja. Quem está me entendendo? Nós estamos de uma unção de multidões, formar multidões de líderes, alcançar multidões de pessoas, transformar a fibra moral de uma cidade. Isso não só aconteceu em Santarém, mas isso está acontecendo ao redor do Brasil, ao redor do mundo, através das nossas igrejas. É um legado que nasceu com o pai dos nossos pastores, pai do pastor Eimer, o apóstolo Melvin. Gente, alguém que entregou toda a sua fortuna. Ele era milionário, acho que era bilionário na época. Entregou tudo para servir a Jesus. Ao ponto dele ir para o caixão, queridos. Ir para o caixão. Olha que coisa linda. E não ter levado um tostão. Tudo ele investiu no reino de Deus. Você quer motivação mais correta do que essa? Aí você consegue entender porque debaixo da nossa denominação existe um fluir de Deus. Existe uma unção de Deus para alcançar multidões para Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos algo que escorre lá de cima, queridos. Nós temos uma liderança maravilhosa e não é lambeção. Sabe? E eu quero dizer algo para você, Deus te chamou para alcançar multidões nessa cidade aqui. Amém? Agora, ele só vai poder contar com aqueles que com a motivação correta estão trabalhando para ele. Sabe interessante, gente, que tem todos esses acontecimentos aqui que a gente viu aqui, sabe? E sabe o que é interessante? A família do Saul não sabe que ele tinha sido ungido rei. Não sabia. Tá? Ele chega em casa, né? A família dele toda preocupada com ele, sem saber aquela história. Então, você imagina só você, eu quero que você imagine você. Você foi ungido presidente do Brasil. O que você vai fazer quando você chegar em casa? O que você vai falar para sua família? Você vai falar, rapaz, você não sabe o que aconteceu comigo? Ganhei uma fortuna, você é presidente do Brasil, agora vai virar monarquia aqui, eu que mando e desmando. Você ia contar você não ia ficar todo feliz, ia contar, falou, olha só, acabei de ser ungido rei. Mas vamos ver o que aconteceu com Saul? 1 Samuel capítulo 10, versos 14 e 16. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço, onde fostes? Respondeu ele, a buscar as jumentas. E vendo que não aparecia, fomos a Samuel. Ele não falou que ele tinha sido ungido rei. Verso 15, então disse o tio de Saul, conta-me, peço-te, o que é que vos disse Samuel? Samuel é a referência aqui da nossa nação. Vocês foram lá visitar o homem, conta, desembucha aí que a gente quer saber. E olha só o que ele fala, respondeu Saul a seu tio, informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Ele guardou com ele. Olha a motivação desse homem, gente. Ele queria reconhecimento nesse momento aqui? Ele estava se importando com a sua reputação nesse momento aqui? Ele estava talvez preocupado com as riquezas do reino de Israel que ele teria? Ele estava preocupado com as multidões, milhões de pessoas, milhões de israelitas que estariam debaixo do seu comando? Ele estava preocupado com isso? Ao ponto de que ele fala para o tio dele, tio, olha, fomos lá no profeta e o profeta disse que as jumentas já tinham sido encontradas. Aí o tio talvez fala, e aí, mais alguma coisa? Foi isso que ele falou. Se fosse a gente, se fosse você. E eu lhe pergunto, até esse momento, qual tinha sido a motivação do Saul? Olha que coisa maravilhosa. Não estava nem aí, ele não queria saber de reconhecimento. Ele não estava nem aí com riqueza. Ao ponto, e nem fama ele não queria. Senão ele já tinha chegado e falado, a partir de hoje, sou eu que sou o rei de Israel. Você vocês são meus súditos aí.
Ele não estava atrás disso. Sabe? Que atitude, queridos. Que atitude. Que atitude. A gente nem consegue imaginar o rei Saul lá na frente, né? Até aqui, né? Sabe, ele não quis se mostrar. Ele teve uma atitude muito legal, uma atitude muito nobre. Muito nobre. Sabe, existem coisas grandiosas, queridos, que Deus quer fazer através da nossa vida, ou que Ele já falou para mim, falou para você, que talvez não é hora da gente falar, entendeu? Não é? Existe um momento de falar, existe um momento de guardar, de não falar. Sabe, vai chegar um momento que talvez Deus fale, olha, agora eu quero que você fale o que eu quero fazer através da sua vida. Mas agora não precisa. A gente tem que estar muito sensível à voz do Espírito Santo, querido. Muito sensível à voz do Espírito Santo. Sabe, Samuel, sabe o que ele faz depois disso? Ele convoca todo o povo, agora sim, para mostrar o rei de Israel. Samuel vai lá, reúne toda a população ali, talvez daquela região. Pelo menos uns 2 milhões de pessoas tinha ali, gente. 2 milhões de pessoas, tá? E ali estava também todas as tribos, com os líderes das tribos de Israel, cada tribo com as suas famílias repartidas, cada família com os seus filhos, e assim por diante. Estava todo mundo lá, não é? E o Samuel chamou todo mundo. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a orar para que Deus mostrasse o rei. Gente, eles começaram a orar, todo mundo começou a orar ali, sabe? E adivinha o que ele fez? Olha só que interessante, eles fizeram um sorteio, em oração fizeram um sorteio, para descobrir em qual das tribos estaria o rei de Israel. Faz o sorteio, e não é aquela moedinha que é cara e cara dos dois lados, viu, gente? Eles tiram sorte, adivinha sobre que tribo que cai. Adivinha só, Benjamim. Então, dentro da tribo de Benjamim, eles tiram sorte para ver em qual das famílias que ia cair. Adivinha só, a sorte cai sobre qual família? A família de Quis, o pai de Saul. Aí eles tiram sorte novamente para ver sobre qual filho vai cair. Adivinha só? O Saul. O Saul. Não é? Gente, que coisa, né? Quando Deus quer, Ele é maravilhoso, né? Deus faz de um jeito maravilhoso. Aí sabe o que aconteceu, gente? Cadê o Saul? Não acharam o Saul. E aqui é que está uma grande coisa que eu quero entrar aqui com vocês hoje. Não é? Mas o profeta pediu para Deus, falou, Deus, mostra onde é que está esse homem, onde é que está Saul. Vamos ver onde é que estava Saul? 1 Samuel capítulo 10, verso 22 ao 27. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor, está aí, escondido entre a bagagem. Olha onde ele estava. Gente, não sei se vocês sabem, mas o que isso significa? Está escondido no meio das bagagens. Traz a sua memória assim, tenta se colocar naquela época lá. Imagina só, as pessoas mais importantes foram convidadas, não é? Porque eles iam eleger o rei de Israel, certo? Imagina só, vem todas as comitivas de várias regiões, cada comitiva com as suas bagagens. Quem é que fica tomando conta das bagagens? As pessoas importantes ou as mais simples? E onde é que ele estava? No meio das bagagens. No meio das bagagens. E eu vou dizer algo para vocês, queridos. Sabe, os grandes líderes, pode escrever o que eu estou dizendo para você, os grandes líderes são aqueles que vieram de carregar bagagem. Líderes que acham que vão começar lá de cima, grandes líderes não surgem lá de cima. Eu não conheço um que surgiu lá de cima. Não. Sabe, você lembra do Davi, do rei Davi? Quando o Davi aparece na história, sabe o que ele estava fazendo? Levando mantimento, levando bagagem, levando mantimento para os irmãos. E aí surge o rei Davi, né? Sabe, querido, Deus, Ele vai sempre escolher, sabe quem? Aqueles que são inúteis ou aqueles que são úteis? Os úteis, querido. Tem muita gente requerendo muita coisa, mas de útil não é nada. Sabe,
Nós, eu e você, nós líderes, nós que estamos aqui, essa palavra é para mim e para você. Nós precisamos entender em que lugar nós estamos. No lugar, sabe, da fama e de querer aparecer, ou nós estamos aí entre aqueles que estão carregando as bagagens. Porque assim, se a gente quiser ser reconhecido por uma pessoa, é muito fácil. Agora, se você quiser ser reconhecido por Deus, meu filho, se prepara, que é onde Deus vai te levar. Você nunca imaginou onde é esse lugar. Você pode ter todos os seus sonhos, todas as suas visões, nada vai se comparar àquilo que Deus planejou para a sua vida. Então, eu lhe pergunto, quem é que você quer agradar hoje? Deus sempre escolhe os que são úteis. Deus não vai escolher, por exemplo, um pastor, gente, sem que esse pastor tenha limpado muito piso, lavado muita igreja, limpado muito banheiro. Não vai escolher, sinceramente. Sabe? E ele continua tendo esse coração. Eu me recordo, gente, eu comecei lá atrás, eu não comecei como pastor. Eu comecei, sabe como? Lavando muito banheiro, muito banheiro. Muito banheiro. Banheiro na igreja, banheiro de encontro com Deus. Eu me lembro muitas vezes carregando as bagagens, colocando bagagens no ônibus. Carregando, sempre servindo. Arrumando cadeira. Gente, o que eu arrumei de cadeira já é dentro da igreja, impressionante. E adivinha só o que eu continuo fazendo? Continuo fazendo. Continuo servindo. Se você quer, vou dizer esse grande segredo para você, quer ser muito usado por Deus, esquece a fama, tá? Deixa para lá, não busca isso não. Esse é o grande segredo. O grande segredo da sua vida é: sirva, vai servir. Seja o primeiro a se voluntariar. E mais do que isso, dê o seu melhor quando você estiver fazendo isso. Como se ninguém estivesse vendo. Dê o seu melhor. Eu lembro que eu ia carregar bagagem, gente. Podia muito bem escrever a caneta, assim, sabe? Eu lembro que os anteriores carregavam as bagagens, fazia de qualquer jeito. Pegava fita crepe, escrevia a caneta assim e grudava na mala. Gente, era um caos quando chegava no encontro. As malas tudo perdidas, porque as etiquetas sumiam tudo pro meio do caminho. Eu me lembro até hoje. Lembro até hoje disso. Aí quando eu fiz, eu falei, não. Eu fui lá, comprei com o meu dinheiro, uns negócios assim que você colocava o crachazinho dentro. Comprei aquela cinta Hellerman, né, que fala, né? Aí eu grudava na mala assim, só cortando tinha como sair. Nunca. Aí depois que eu tomei conta, não perdia mais nenhuma mala, chegava tudo certinho, tudo bonitinho. Não é? Por quê? E pergunta se tinha alguém vendo. Não tinha ninguém vendo, mas era o meu melhor para Deus. Era o meu melhor para Deus. Eu lembro que teve um tempo, gente, eu me arrisquei a cuidar da mesa de som, né, a regular. Falo, não, se eu estou aqui, eu vou dar o meu melhor. Então eu etiquetava tudo. E eu nem sei até hoje regular muito bem, mas eu dava o meu melhor. Fui aprender e tal. Etiquetava tudo bonitinho para saber. Sempre deixava da melhor maneira possível aquilo que eu estava fazendo. Se a mim foi confiado fazer aquilo, eu vou fazer como se nunca tivesse existido alguém melhor para fazer aquilo. E eu dava o meu melhor. Se era para limpar as cadeiras, eu limpava com alegria. Se era para lavar banheiro, gente, lavava mesmo. Até lá dentro da privada eu lavava. Sabe por quê? Porque eu estava fazendo para Deus. Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo que vocês fizerem, façam para o Senhor, o seu Deus. Porque é dele que vocês receberão a recompensa. Amém? Deus não vai escolher, querido, quem quer reconhecimento. Deus vai escolher aqueles que hoje estão passando, está vendo um papel de bala no chão, ele vai pegar. É esses que ele vai contar. Pode escrever o que eu estou falando. Aqueles que são cuidadosos, aqueles que se preparam com antecedência. Não aqueles que só saem fazendo. Agora é hora da célula. Então vamos fazer a célula aqui. Não. Preparação. Coração naquilo, dá o seu melhor. Quando eu ia dirigir célula, sabe o que eu fazia? Eu ficava 1 hora antes da célula começar, em oração mesmo, de joelho. Eu falava, não, é de joelho que eu vou orar. Eu ajoelhava e ficava orando, e colocava, cronometrava 1 hora. Eu falava, eu vou ver toda essa sala aqui, cheia de pessoas. Passei 1 ano com uma pessoa só. 1 ano, só eu e mais um. E esse um vivia chegando atrasado. Queridos, depois de 1 ano, começaram a chegar as pessoas. Multipliquei em 3 a minha célula, com
43 pessoas dentro de uma cela. Mas ali, joelho, não, vai dar certo. E eu fazia minha mãe, não sei se você lembra, mãe. Eu pegava, minha mãe tinha um salão de beleza, gente. Eu pegava todas as cadeiras que ela tinha lá. Ela tinha uns cadeirão assim que você tira a sobrancelha, até aqueles cadeirão eu colocava lá. Pegava as cadeiras da sala, as que tinha na cozinha. Os do salão de beleza da minha mãe, tinha 2 lá bem grandes. Eu enchia a sala, mas era só eu e mais um. Um ano assim. Mas em fé. E eu sabia que Deus ia fazer. Queridos, hoje, pela graça de Deus, eu pastorei aqui. Mas eu não cheguei aqui porque Deus foi com a minha cara e falou, ele é muito legal esse rapaz, eu vou contar com ele. Não tem nada a ver com isso. Sabe? Foi lá atrás, muito banheiro lavado, muito coração em Deus, servindo a Deus, nas pequenas coisas onde ninguém via. Tanto é que nem queriam começar a igreja, porque a gente não queria aparecer. A verdade era essa. A gente só gostava de ficar nos bastidores, carregando as bagagens. Mas Deus, escuta o que eu estou falando. Deus, Ele não está procurando pessoas sábias, intelectuais. Ele está procurando pessoas com um coração. Com um coração. E pessoas dispostas a servir, dando o seu melhor, porque sabem que estão fazendo para Deus. E nessa igreja, queridos, eu louvo a Deus, porque tem tantas pessoas aqui, tantos de vocês já são assim. Sabe? Fazem como, não fazendo para mim ou para qualquer outra pessoa, mas fazem para Deus, estão dando o seu melhor, isso é lindo. É lindo ver isso acontecer. Sabe? Os grandes homens de Deus são aqueles que vêm da bagagem. Primeiro foi muito servo, muito voluntário. E também fez com muito amor e alegria. Que você seja um desses, em nome de Jesus. Deus não escolheu por acaso o rei Saul. Ele escolheu, sabe por quê? Porque ele tinha um coração de servo, um coração humilde, voluntário e alguém que não se gabava. E Saul, queridos, a gente vê que ele ficou calado quando ele foi ungido rei, né? E a gente depois vê mais à frente assim, a queda do rei Saul, pelo menos na Bíblia toda, gente, é uma das histórias mais trágicas de alguém que estava vindo tão bem, tão bem. É uma tragédia se a gente for ver. Poxa, um cara com o coração tão legal, com a motivação tão bacana. Sabe, o que é que ele fez? O que é que aconteceu? Sabe por quê, gente? Porque, eu repito o primeiro versículo que eu li, lá em cima. Sabe o que Saul não fez? Ele não vigiou a motivação do coração dele. As coisas foram acontecendo, ele começou a tentar se proteger. Ele começou a se preocupar com a aparência dele, com o que os outros iam pensar, e não com relação a Deus. Estava pensando dele. E aí foi queda atrás de queda, até que veio a derrocada dele. Não é? E quase suicídio, né, gente? Que coisa terrível, né? Que foi a história do rei Saul. Não é? Então, um alerta, queridos, para mim e para você. Essa palavra é para mim, para você, para nós líderes. Sabe? Quem tem problemas com motivação errada no coração, queridos, adivinha quem são? São as que são bem-sucedidas. Não é? São as pessoas que estão crescendo com Deus, essas têm que tomar cuidado. Você, líder, tem que tomar cuidado. Para a soberba não entrar no seu coração, a motivação errada não entrar no seu coração, e você não venha se perder um projeto tão lindo que Deus tem para fazer na sua vida. E Ele vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Por isso que isso é um alerta. Nós temos que vigiar, sabe, a motivação do nosso coração. Caso contrário, querido, Deus pode abortar tudo de maravilhoso que Ele gostaria de fazer na nossa vida.